e minha filha do meio, o bispo queria vir, só que ele foi fazer um casamento. Glória a Deus. E ficou com a minha outra, tem que dividir, né? 3 não é fácil. Então, Lucas 1:5. Todos acharam, amém? Amém. Quem não achou, ainda diga misericórdia. Ninguém? A palavra do Senhor diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e os preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na sua ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do templo, do povo, estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, mulher, dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no Espírito e em virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como sabei disso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo, lhe disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e te dar estas alegres novas. Fecha a tua Bíblia, põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos e fale com Deus nesta noite. Espírito Santo de Deus, Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Espírito Santo, nós já sentimos a tua presença neste lugar. Meu Deus, mas a maior revelação, meu Pai, é a tua palavra, Senhor. Papaizinho querido, tu conhece, meu Deus, como vidas entraram
nascido de uma mulher. O texto fala que esse profeta nascido, seu pai chama Zacarias, sua mulher Isabel. A Bíblia louva pela vida deste casal. Você vai entender por quê. Que fala que era justo diante de Deus. A Bíblia nos fala que era um casal que guardava os mandamentos de Deus. A Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que eles cumpriam todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles cultuavam, eles ofertavam, eles oravam a Deus, eles eram dizimistas, eles eram tementes a Deus em toda a sua maneira de viver. Mas nós vamos ver, mesmo sendo justo, mesmo sendo fiel, mesmo orando, mesmo guardando os mandamentos e os preceitos de Deus, eles precisavam de um milagre. Mesmo fazendo tudo certo, eles precisavam de um milagre. Havia na vida deles a necessidade de um grande milagre. Meu Deus. A Bíblia diz que Zacarias e sua esposa era um casal abençoado. Só que Isabel, sua mulher, era estéril, ou seja, não podia gerar filhos. E entenda, mesmo sendo fiel, diga comigo, mesmo sendo fiel, havia uma grande necessidade de um grande milagre. Sempre na minha vida, sempre na tua vida, vai haver um lugar separado para Deus operar um milagre. Sempre na minha vida, na sua vida, vai haver um lugar separado por Deus para Ele mostrar a glória, para que Ele manifeste a glória dele na tua vida. Porque aqui tem hora que a gente pensa, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu vou à igreja, eu desvio de todas as coisas que não fazem bem para mim, eu faço tudo certo, eu oferto, eu dizimo, e mesmo assim, Senhor, eu preciso de um grande milagre. Parece que não vai. Tem hora que a gente pensa assim, tem hora que é assim. Diga assim para o teu irmão, a dificuldade que você tem é para que Deus se manifeste e o nome dele seja glorificado. A Bíblia vai nos dizer que Zacarias e sua esposa já eram avançados de idade. A dificuldade já começa daí. Começa porque Isabel era estéril. Primeira dificuldade. Segundo, porque ela era avançada de idade. E ainda vai nos falar mais que certo dia, por costume sacerdotal, ficavam todos os homens, os sacerdotes, na porta do templo, esperando o grande sorteio. Zacarias, por muitos anos, fica na porta esperando o nome dele ser sorteado. Mas existe um dia que vem o sorteio. E o homem que sorteia diz assim: o nome que saiu foi Zacarias, você foi sorteado, meu filho. Zacarias, olha, não acredito. Eu não acredito. Era tudo que um homem queria naquela época. Era costume.
se coloca à direita do altar. Aleluia. É Deus. Mas não é só isso. Por que não tem sorte? Quando o anjo Gabriel desce, ele já desce com a bênção endereçada. Deus fala: anjo Gabriel, vem cá. Hoje é dia de um homem escolhido cair a sorte. Eu imagino que Gabriel vira para Deus e fala assim: mas como que você vai fazer ele entrar? Como que você vai fazer? Eu imagino Jeová, o Todo-Poderoso, olhando para o anjo e dizendo assim: ei, isso não é problema teu, isso é problema meu. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Ei, quem vai fazer Zacarias entrar sou eu. Quem vai fazer o povo daquela igreja entrar sou eu. Sabe o que Deus está falando? Quem vai fazer você entrar é Ele. Quem vai fazer você tomar posse é Ele. Quem vai fazer a mudança é Ele. Hoje Deus está falando. O anjo descer com a bênção endereçada nesse lugar. Ele quando vem, não é por sorte que acontecem as coisas. Sabe por que é por sorte? Porque se tivesse caído, se tivesse sorteado 300 vezes, era o nome de Zacarias que ia cair. Se tivesse sorteado 3.000 vezes, era o nome de Zacarias que ia cair. Se tivesse 1.000 nomes, era o nome de Zacarias que ia cair. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe o dia para te abençoar, um lado é tua ficha preenchida, que Jeová me deu.